Irmão, então, vamos abrir as nossas Bíblias em Paraxá 25:1, agora melhorou, 25:1 até o capítulo 27, 19, e nós vamos começar hoje com teruma, ou trumá, não é? Que significa presentes, não é? Você pode traduzir como presente, uma oferta especial, não é? E aí eu convido você a ler comigo a palavra Paraxá no capítulo 25, Êxodo. Então disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada. De todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta. Esta é a oferta alçada que tomareis dele. Aí ele vai falar ouro, prata, bronze, estofo azul, não é? E depois lá no versículo 8 ele fala assim: e me farão um santuário para que eu habite no meio deles, né? A palavra betorrem, dentro deles, no meio de estar dentro no coração deles, conforme a tudo que eu mostrar para todo o modelo do tabernáculo, e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Irmãos, então vamos pôr na tela aqui a paraxá de hoje, e eu quero dizer, já encerrando, né, que todo o estudo da paraxá, ela se resume em santidade. Ela resume na pessoa de Yeshua e na santidade. O que essa paraxá quer é santidade, tá certo? Então você vai ver que todos os utensílios que Deus manda fazer, que Deus inspira os artífices, os obreiros, o Espírito Santo, a palavra fala que o Espírito Santo, a palavra lá é Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus desce, incorpora esses homens, eles ficam cheios do Espírito e recebem a visão dos céus, do tabernáculo, e assim eles fazem, conforme o Espírito ordenou que eles fizessem. A arca, a mesa, o candelabro, tudo foi feito e dado pelo Espírito do Senhor. Então, esse estudo, a partir de hoje, vai falar sobre santidade. E santidade, para mim, se você quer saber, é a maior prioridade da igreja, principalmente judeus e gentios, nessa visão da restauração, seguidores de Yeshua. É bom deixar claro para vocês que a gente é tão mal entendido. A visão da restauração não é amar Israel só, não é fazer caravana para Israel. Tem gente que vira para mim aqui no congresso: ah, Rabino, estou na sua visão há 20 anos. Que bom, irmã. E o que você tem feito? Levo todo ano uma caravana a Israel. Eu falei: que bom, mas a restauração não resume nisso. A restauração é um processo de uma igreja agora reconectada com Israel, caminhando paralelamente com Israel, de santidade, uma igreja nova, uma igreja destemida, pura, não é? E agora que a igreja começa, as igrejas históricas, preste atenção no que eu estou falando, as igrejas históricas, eu não posso citar o nome aqui para não ofender ninguém, mas as igrejas históricas protestantes estão voltando para Roma. O Papa fez um apelo e elas aceitaram. Já começaram 3 denominações históricas, já estão dizendo sim ao Papa, e o Papa falou assim: eu quero abraçá-los, venham aqui que eu quero abraçá-los, para que haver divisão entre nós, para que vocês protestaram, porque a glória de Deus nos une. Não é isso que eu vejo na Bíblia, não. A glória de Deus vai nos unir, não. Quem vai nos unir é a nossa santidade, o novo nascimento, como seguidor de Yeshua, a nossa doutrina que nos une. Como se caminharão juntos se não tem a mesma doutrina? Não é verdade? Então, esse ecumenismo vem agora já cumprindo o final dos tempos. Não é? Nós falamos no congresso, foi Israel, a igreja dos últimos dias, falamos muito sobre isso, não é? E agora é o pré-requisito, santidade é prioridade. E eu tenho até uma frase aqui que eu fiz hoje de manhã: em Yeshua aprendemos a arte, é uma arte de permanecer separado, ou seja, santo, vivendo numa terra tremendamente pecaminosa, vivendo aí, não é, com as coisas do mundo, os prazeres da carne. Irmãos, não está fácil, não. Não está fácil, principalmente para os jovens, eu acho que para ninguém. Nem para as crianças que vão enfrentar um tempo difícil, nem para os jovens, nem para os adolescentes, para os recém-casados, para os casados, para os mais velhos. Está difícil. O tempo está mal, nós estamos vivendo dias ruins, não é? Então, eu quero fazer um parentezinho
para dizer um pouquinho do resumo de santidade. Já que nós vamos falar de santidade, dessas coisas, vamos ver o que a palavra fala sobre santidade. E para isso eu quero que você abra lá em Hebreus, não é? Abra comigo em Hebreus, eu vou ler alguns versículos e vou comentar com você. Então, o maior entrave para uma vida de santidade é o pecado, tá certo? O pecado. Então, o maior entrave é o pecado. O pecado que está entrando na igreja evangélica, o pecado da idolatria, o pecado da prosperidade mal usada é pecado. A luxúria é pecado, tá certo? Ter mais do que você precisa é pecado também. Você está entendendo? Então, a gente tem que ter um equilíbrio, um bom senso de viver hoje muito forte, porque os prazeres do mundo, principalmente as riquezas do mundo, roubam a sua fé. Então, eu peço a Deus, né? Eu passo perto da lotérica, eu falo, não vou jogar. Eu olho para o cara lá vendendo os bilhetes, eu falo, não compro, não jogo. O meu dinheiro você não vê. Não é porque eu sou crente, não, é porque eu não quero ganhar, tá certo? Eu não quero ganhar. Por que você não joga, Rabino? É pecado? Não, eu quero saber. Eu não jogo porque eu não quero ganhar. Porque se eu ganhar, meu Deus, eu vou ficar preocupado com os juros que está rendendo. Os meus netos serão sequestrados. Eu vou ter que andar com segurança. Vai ter vários homens atrás de mim, né? Já pensou? Eu vou viajar, está lá 2 caras de preto atrás de mim. Aqui já tem um, né? Mas é só aqui que ele me dá uma cobertura. Mas imagina você viajando, passeando na cidade, no sinal de trânsito, gente querendo roubar, me assaltar, não é? Já pensou que, eu não quero ganhar, não. Vocês também querem ganhar na loto? Eu não quero, mas de jeito nenhum, não é? Aí eu vou começar, vou comprar uma lancha para mim, e eu vou celebrar purim na lancha, eu vou começar a inventar, né? Começar a inventar. E aí vai só desviando, quando você acordar está seco, que deu irmão, já caiu, já era, não é verdade? Então vamos lá, versículo capítulo 12 de Hebreus diz assim, olha lá que bacana isso. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha de quê? De Yeshua, de seguidores de Yeshua, deixemo-nos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, número 1 aqui, é deixar o embaraço. Tem irmão embaraçado aqui dentro desta casa, eu sei que tem. E irmão embaraçado, às vezes o irmão não está em pecado, mas o autor de Hebreus foi tão capcioso que ele pegou embaraço e pecado. Às vezes o crente não está em pecado, às vezes o crente não está em pecado, olha para mim. Às vezes o crente não está em pecado, né? Como adultério, né? Como mentira, como outras coisas, como idolatria, mas ele está embaraçado. A vida dele está embaraçada. E o que é embaraçado? Eu tenho uma lembrança, uma vez que a minha mãe bordava um pullover para mim, ela fez um pullover para mim. Aqui em Belo Horizonte fazia muito frio, agora não chove mais, não tem frio, dá uma confusão. Mas naquela época a gente chamava japona, não sei se vocês conhecem a palavra, que tinha aquela gola de pele, era pele de verdade, que tem negócio de ecologia, não pode matar animal, matava tudo. E tinha era chique ter aquela pele de onça, pele de bicho, né? E japona, eu tinha uma japona. E o frio era tão grande que eu ganhei uma japona, foi a primeira que eu ganhei, era cinza com pele de um bicho, que eu não me lembro qual é. E minha mãe fez um pullover. E aí ela estava fazendo um pullover com linha de lã, né? E aí nós tínhamos um gatinho. E o gatinho começou a ver aquele novelo pulando, porque à medida que você vai tecendo, o rolo vai desenrolando, né? E o gatinho começou a ficar meio hipnotizado com aquele rolo. E de repente o galo, pum, pegou o rolo e saiu com aquele rolo na boca, e rolando e batendo na pata, achando que era um bicho. Realmente, o pullover teve que ser interrompido, porque a linha embaraçou de um jeito que não teve jeito de desembaraçar a linha, né? Então, muitas vezes o embaraço, tem gente que embaraça a vida dele de um jeito. Ô, irmãos, a coisa que eu mais vejo, principalmente quando dá congresso, as pessoas conversam comigo, 2 minutos eu já vejo o embaraço. Ai, mas que vida embaraçada, está tudo assim devedor, né? É o verdadeiro devedor, deve a tudo. Ele está desequilibrado, ele está confuso, ele está aflito, não é? Você pode ter uma natureza aflita como a minha, mas eu não estou perturbado.
Eu não deixo a aflição, a ansiedade tomar conta. Não, a gente tem as ansiedades do dia a dia, as aflições, tem gente que é mais ativo, tem gente que é mais passivo. Isso funciona, isso é cada um, tem que ser respeitado assim. Mas, com 2 minutos de gabinete, eu falo, Rabinho, quando eu tinha 13 anos, perdi a minha virgindade para um homem casado, e começa por aí, nossa, quando você começa a ver a história, e vai amarrando aqui, enrolando ali, enrolando aqui, casou, aí teu filho, o marido e tal, e vai, gente, quando eu paro assim, eu falo, irmã, você converteu ou não converteu? Ô irmão, você converteu ou não converteu? Quando começa a dar o testemunho, não dá o testemunho, não dá não, porque se der eu pioro, eu que fico mal. O testemunho era para ser, para glorificar, para honrar. Não dá o testemunho, não. Por favor, fale o seu problema primeiro, deixa eu analisar. Porque vai dar o testemunho, eu entristeço. Mas é tanto embaraço. O pai, e a mãe, e o tio, e morou com o avô, mas vai embaraçando a vida, e serviço, e profissão. Tem gente que já está no 4º, 5º diploma e não decola, e vai enrolando, está embaraçado. Às vezes uma coisa que não definiu, não prosperou, o caminho, as veredas não são claras, leva a desvios. Se o caminho não é claro, você vai pegar encruzilhadas, é embaraço. Tudo aquilo que te perturba, tudo aquilo que interrompe a sua separação para Deus, você está embaraçado. Né? Então é o embaraço que ele fala e o pecado. Né? O pecado não tem jeito, pecado embaraça, trava, amarra, derrota e morre, dá doença e vai para a sepultura. Pronto. O salário do pecado é a morte, para encerrar o primeiro parágrafo. Segundo, vamos lá, fitando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia e assentado à direita do trono de Deus. Versículo 2, Yeshua, vamos ler o 3, considerai, pois, que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas. Olha aqui, ó. Se você estiver desfalecendo emocionalmente, alma aqui é emoção. Se você estiver com as suas emoções desfalecendo, tristeza absoluta, depressão absoluta, já preso ao passado, preso ao futuro, preso ao presente, preso com pessoas, né? Às vezes você está preso numa pessoa, se soltar, né? Às vezes é uma pessoa que você gosta, às vezes é uma pessoa que você odeia, né? O amor e o ódio andam juntos. Tanto o amor prende, como o ódio também prende. É gozado isso, né? Eu estou aprendendo muito sobre amar sem prender, não é verdade? A tendência é amar e prender o outro que ama, não é assim? Você não vai, onde é que você foi, o que você bebeu, o que você comeu, para quem você olhou, é terrível, é um inferno. Tá? Gente, nós estamos precisando, isso é embaraço. Né? Então, qual é a moral da história do versículo? Yeshua suportou a cruz, levando nossos pecados, para que não cansemos, desfalecendo em nossas almas, nossas emoções. No versículo seguinte, ainda não resististe até o sangue combatendo contra o pecado. Ei, irmão, por que você cansou? Por que você está desesperado? Aqui fala que ainda não resististe até o sangue combatendo o pecado. Eu não sei qual é o pecado da sua carne, da sua mente, tá certo? Eu conheci um crente que foi membro dessa casa, ele já morreu. E depois que trabalhou para mim, mais de 15 anos, ele falou, Rabinho, um dia aqui nessa casa, ora por mim, porque eu tenho uma prisão mental. Eu nunca confessei isso para minha mulher, nunca confessei para ninguém. Eu falei, o que foi, irmão? Eu tenho pensamentos contra Deus, eu tenho pensamentos impuros contra o próprio Deus. Eu falei, como assim? Ele falou, não tem coragem de falar, então não fala. Agora eu fiquei imaginando, o que é pensamento impuro contra Deus? Você não tem coragem de falar, então não fala. E eu orei para aquele irmão. O irmão tinha mais de 40 anos que era crente, e perseguido, embaraçado, com um troço dentro dele, irmãos. E o sujeito é crente, que eu garanto que ele é crente, seguidor de Yeshua, foi seguidor dessa casa. Eu fico pensando, que coisa! Como, aí eu lembrei, eu dei essa palavra para ele, falei, irmão, a palavra fala que nós temos que resistir até o sangue. Até o sangue. Tem coisa que você não entende. Tem coisa para você sair desse pecado, parece que é fácil, mas não é. Resistir até o sangue contra o pecado. E ele está onde? Na nossa mente, nas nossas emoções, no nosso cérebro, dentro de nós. Ah, mas fui lavado pelo sangue, será que foi mesmo? Será que esse lavar espiritual da alma e do corpo foi mesmo?
É difícil. Por isso que salvação é um processo. Você nasce de novo em espírito, mas na sua alma vai a vida toda você tendo áreas que você precisa restaurar e desembaraçar. E nesta manhã, diga, nesta manhã, eu quero sair daqui desembaraçado. Ou pelo menos achar o fio da meada. Tá certo? Tem gente que perdeu o fio da meada. Tem que achar o fio da meada. Para você pegar o fio da meada, você vai desembaraçando. Então, põe para cá, tira para cá, puxa aqui, não é verdade? Não vale cortar o fio. Tem gente que quer desembaraçar cortando o fio. Aí vai ficar coisas escondidas, vai ficar bolo, vai ficar coágulos dentro dele, do cérebro dele lá, que eu chamo de coágulos emocionais. Isso eu estou inventando na minha psicologia. Coágulos emocionais que não é o coágulo físico que dá derrame, esse dá derrame emocional. A pessoa dá apagão, ele perde o sentido da vida, ele perde a capacidade de amar, ele perde a capacidade de ser amado. Está entendendo? Cuidado. Muito bem. Aí no versículo 6 diz assim, que Deus corrige a quem ama, pois o Senhor corrige ao que ama, açoita todo o que o recebe por filho. E João capítulo 1 fala, não é? Que nós fomos em Yeshua feitos filhos de Deus. Então aquele que está em Yeshua é filho. Se você não está em Yeshua, você não é filho, você é criatura de Deus. O filho é aquele que nasceu de novo pela obra de Yeshua. E Deus corrige a quem ama. E no versículo 7, olha o que diz o 7, é para a disciplina que sofreis. Deus vos trata como a filhos, porque te ama. Pois qual é o filho que o pai corrige? Então, irmãos, tem irmãos sofrendo. Olha, um ministério gostoso é pastorear. Eu falo assim dos irmãos, mas eu gosto de pastorear, porque a gente é luz. Né? Com poucos minutos a pessoa conversa com a gente e sai de lá com um papel na mão. Às vezes eu escrevo, né? De tanta coisa que eu enxergo, que vai desembaraçar a vida do irmão. E uma das coisas aqui, muitas vezes a pessoa chega e fala, Rabino, estou sofrendo demais. Ô vida danada, ô sofrimento desgraçado, fala até palavrão, né? Eu falo, irmão, vamos lá, vamos lá. A gente tem que lembrar que é para a disciplina que sofreis. Às vezes você está sofrendo, é porque você é cabeça dura. Às vezes você está sofrendo porque Deus já tem uma abertura para você e você não quer ir, você está trilhando o seu caminho e Deus tem outro para você. Eu sempre peço a Deus todo dia, não deixa eu sair do caminho, nem deixa eu desviar. Mas tem que ter oração, porque senão você vai desviar. Uma amizade desvia, um emprego desvia, dinheiro demais desvia, mulher bonita desvia, homem feio desvia. Na minha época, quando você via um homem muito feio, mandava lembrança para a mulher dele, que era um tal de homem feio casar com uma mulher bonita. Foi na minha geração, né, tio? Da nossa geração, era assim. Todo homem feio casar com uma mulher bonita. Aí quando você via um cara feio, dá lembrança da sua casa, da sua mulher. Né? Bom, mas é para a disciplina que sofreis. Muitas vezes sofrimento. Ô irmãos, olha para mim, espera aí, vamos conversar sério aqui. Torá é para lavar. A palavra de Deus é para santificar. O que é santificar? Cortar, separar, estraçalhar. Se essa palavra não estraçalhar você hoje, o que você está fazendo aqui? Você que veio lá de lugar tão longe para o nosso congresso. Não é verdade? Precisa receber essa palavra. Precisa estraçalhar, precisa sofrer alguma coisa para você poder largar, desembaraçar, soltar. Não é verdade? E eu quero dizer para você o seguinte, versículo 8, mas se estáis sem disciplina, da qual todos se têm tornado participantes, sois então bastardos. Sabe o que é bastardo? Aquele nome que você xingava quando você era pequeno. Está certo? É um bastardo. Né? Um bastardo, então não é filho. Filho tem que ter mãe, tem que ter pai. Só ter pai não vale, só ter mãe não vale, tem que ter os dois. Senão você já está, né, com problema aí. E a palavra confere com filho bastardo, filho fora do casamento. Não é verdade? Então, por quê? Se estais sem disciplina, então você tem que receber disciplina. E Deus muitas vezes deixa você sofrer. Vamos falar a verdade aqui, vou começar só um pouquinho de verdade, vou só apertar um pouquinho. Quantas vezes serve para mim? Serve para mim. Eu não estou fora dessa palavra não. Quando eu prego, mais abençoado eu acho que sou eu. Que eu recebo, prego, ainda sofro aquela palavra ainda.
Quantas vezes eu oro, Rabino, ora por mim, eu estou com as veias todas entupidas. Rabino, ora para mim, eu estou com isso, estou com aquilo, eu estou com gordura no fígado. Né? Olha a gordura do irmão. Ô, irmão, mas se você não maneirar a sua boca, você vai orar a vida inteira até a morte. Por quê? Consequências. Então, Deus disciplina quem ama. Disciplinar é corrigir. Então, tem que corrigir. Deus deu um cardápio para nós, Levítico 11. Eu não como porque eu estou na graça. Então, vai na graça, mas rápido para o céu. Então, por que você está fazendo aqui? Come todas as baratas que você puder. Come todos os bichos que você puder. Come capivara, come cobra, come macaco. Come. Eu já comi isso tudo, irmão. Jacaré, coelho. Come. Mas eu não era crente, eu não sabia. O dia que eu fui crente, eu não era messiânico, não. Eu não tinha restaurado, eu era batista. Eu já guardava as leis alimentares. Porque o Espírito Santo falou, olha o que você está errando. Depois você vai pedir oração para colesterol baixar, para desentupir os vasos, para tirar a gordura do fígado. Tá certo? Então, quando o médico me proibiu comer certo tipo de alimento, como miúdos de frango, ele não deve comer essas coisas. Pode comer, o bicho é caché, pode comer tudo, até o olho dele, diz o Chula, né? Se o bicho é caché, pode comer até o olho, a Bíblia libera. Mas tem certas coisas do bicho, como miúdos, que são ricos em ácido úrico, né, que produz proteínas, não ácido úrico, proteínas tais que essas proteínas em excesso no organismo, o organismo não metaboliza direito e vai se transformar em ácido úrico. E esse negócio vai dar sais, vai dar esses chamados uratos, que vão dar o quê? São sais que vão juntar com esses metais e vão produzir dores nas juntas, chamado gota. Né? Por isso você tem que tomar o remédio para combater a acidez do sangue. Então, irmão, tudo isso está na Bíblia. Levítico, se você comer Levítico 11, não tem como o seu ácido úrico subir, porque você não come camarão, você não come... come camarão e lagosta, o ácido úrico vai lá em cima, faz o exame de sangue depois de ingerir camarão. Lá em cima. Porque são certos tipos de proteína que tem problema, que propiciam a elevação do nível do ácido úrico no sangue. Tá certo? Aí o médico falou comigo, ó, a partir de hoje você não vai comer camarão, lagosta, miúdo, coraçãozinho de galinha, fígado, moela, tá entendendo? Castanha de caju. Eu comecei a rir. Eu falei, por que você está rindo? Porque um grande amigo médico já tinha me falado isso tudo. O grande amigo era Jesus, era Yeshua. Eu já tinha acordado de madrugada com isso na cabeça, leia Levítico 11. E quando o médico me deu a dieta, eu já estava com a revelação. Para mim não foi sacrifício. Sacrifício para os crentes é quando está na graça e não entende a lei, aí é sacrifício. Mas a lei é bênção, porque ela me abençoa, ela me dá saúde, ela me dá equilíbrio, como relacionar, como trabalhar com a mulher, como conviver com o filho, como trabalhar. A lei é para a qualidade de vida. A lei é só para quem está na terra, olha para o lado. Seu vizinho tem que estar na terra, senão ele é ET. ET não precisa guardar a Torá. Os crentes ET não precisam, porque está na glória. Agora, se está na terra, a Torá é para viver na terra, não é para viver no céu. No céu não precisa da Torá. No paraíso não precisa. Então, vamos lá. Para que, por exemplo, estou dando doença. Quantos irmãos aqui com efizema pulmonar? Eu orei por um homem que ele tinha aqueles balões de oxigênio. Eu falava assim, ó, o senhor vai morrer. Eu vim cá orar, mas o senhor vai morrer. A não ser se Deus fizer um milagre aqui hoje. Quantos anos o senhor fumou? 45, está aí, ó. Vai morrer com um balão de oxigênio. E morreu com um balão carregando aquele cilindro no carrinho. Onde é que ele ia? Ia fazer comprar uma cebola com um carrinho ali, respirando. 45 anos. Ah, você ora aí para mim. Tudo bem, eu vou orar, mas a consequência do pecado fica. Estão entendendo como é que funcionam as coisas? Então, Deus está disciplinando. Deus acha, tem crente que acha que Deus disciplina só quem é incrédulo. Esse não entende nada. Ele não aceita correção porque ele é um rebelde, está nas trevas. Quem Deus disciplina? O que falou aqui? Aos filhos. Quem é filhos? Lavado pelo sangue de Yeshua. Então, irmãos, põe a mão no seu coração agora e diga, sim, Senhor, Rinene, nesta manhã, põe a mão no coração, senão você vai para o inferno. Estou brincando. Põe a mão no coração. Diga, Rinene, eis-me aqui, Senhor. Pode me corrigir. Agora estenda as mãos. Me corrija, Senhor. Eu sei que eu tenho defeito.
Eu sei que eu tenho embaraço em minha vida, mas o Senhor pode me desembaraçar hoje, o Senhor pode me dar na minha mão hoje, nessa manhã, um fio da meada para eu começar a regularizar, tirar as áreas, desembaraçar as áreas que estão embaraçadas. E agora diga, Senhor, obrigado, porque muitas áreas da minha vida já foram lavadas, já foram desembaraçadas pelo teu filho Yeshua HaMashiach. Então, no versículo 10 fala, para participar da santidade. Pois aqueles por pouco tempo nos corrigiam, bem como lhes parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes de quê? Então, para que vem a disciplina? Para te tornar mais santo, mais separado, mais ungido, mais forte. Amém, irmão? Correção, esse é bom, versículo 11. Na verdade, nenhuma correção parece no momento ser motivo de alegria, porém de tristeza. Mas depois que a correção é aplicada, produz um fruto pacífico de justiça. O que é justiça? De colocar as coisas na sua vida em posição correta, que nos serve, por ela tem sido exercitado, que por ela tem sido exercitado. Então, meu irmão, é bênção ser corrigido. Eu peço a Deus, me corrija, Senhor. Eu não quero ser um homem defeituoso, não. Eu não quero ser injusto. A pior coisa para mim é ser injusto. E é de que mais eu sou acusado. Tem as pessoas que trabalham perto de mim sempre me veem injustiça, não é? Os membros querem mais, acham que eu sou injusto, não é? A gente que chefia, a gente que controla, a gente que... é tão difícil. Eu gostaria de não fazer nada disso, servir ao Senhor de outra forma, sem ter que chefiar, sem ter que mandar, sem ter que pedir, não é verdade? Porque cada pedido meu é injustiça. Às vezes, um de vocês aqui saem, não me telefonam, nem para mim, nem para o Jorge, nem para o Mateus, nem para ninguém. Aí eu falo, Jorge, que dê fulano. Ele vai voltar, está de férias. Jorge, não está de férias, não. Esse irmão não está com o Espírito nessa obra. Vai na casa dele, conversa com ele, que deu irmão, já saiu. Mas nem para dar um telefonema, uma vez o irmão ficou aqui, recebeu, nos deu tanto trabalho, porque tem crente, tem ovelha que dá trabalho. Tem as ovelhas mais magrinhas, as ovelhas mais gordinhas, né? Tem ovelha que vem doente, tem ovelha que tem um pelo todo embaraçado. Não, tem que passar o quê? Como é que chama isso? A raspadeira. Você tem uma na sua casa, né? Depois você me empresta essa raspadeira de ovelha. Como é que é? Para raspar sua mulher? Não precisa raspar, não. Estou brincando, não falou isso, não. Correção traz alegria. Não traz alegria. Na hora não, mas depois traz. Agora, para encerrar, o terceiro parágrafo. Agora está o segredo do tabernáculo. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Primeiro ele manda viver em paz, depois ele põe no singular, sem a qual, não falou sem a quais. Se falar sem a quais, eu incluí a paz. Então significa que você pode ter uma rixazinha com o irmão aí, quer dizer, eu estou tentando, estou em processo, eu quero viver bem em paz com todos, mas eu sei que é quase impossível. Eu sei que eu tenho opositores, eu sei que tem pessoas que me odeiam, tá certo? Mas a santidade, sem essa, meu filho, você não vê a Deus. E por que as igrejas aumentam? Não é porque querem a palavra, não, é porque não estão vendo a Deus, estão buscando Deus. Não é assim que o profeta Zacarias fala no capítulo 8, que no final dos dias pegarão num talite de um judeu, não é? Falando, dá-me do seu Deus, deixa-me ver, ensina-me as tuas veredas. Não é verdade? E nós vamos caminhar para isso. Não é? Bom, aí no versículo 20, Êxodo, volta para Êxodo, volta para Êxodo. Lá em Êxodos, no capítulo Êxodos 25, no versículo 9, eu fará um tabernáculo, mishkan, né, uma casa para mim, uma beit. Você vai fazer uma beit, vai fazer uma casa para mim. E esta casa, mikdash, eu quero uma mikdash, eu quero um santuário, né? E essa casa, essa palavra mikdash, é interessante essa palavra, santuário. Ela tem um sentido de lar. Aí eu fui pesquisar no hebraico todas as palavras que fala de casa. Ohel significa tenda.
Meara, caverna. Você pode fazer de uma tenda um lar, não pode? Não pode ou não pode? Pode. Olha que interessante. Tenda é tenda, né? Barraca. Você pode fazer dela um lar. Olha que conceito interessante. Uma meara, uma caverna, eu posso fazer da caverna o meu lar. Bira, quer dizer palácio, eu posso fazer do palácio o castelo o meu lar. Recal, palácio também, aqueles palácios reais, posso fazer dele o meu lar. Moshav, habitação, qualquer tipo de habitação, em cima de uma árvore, debaixo de uma árvore, não sei, você pode fazer dela um lar. Maom, um lugar de refúgio, em vez de angústia, eu posso transformar isso em lar. Mikdash, quer dizer santuário, e Mishkan, tabernáculo. Estes são os lugares de santidade, ou seja, lugar de santidade deve ser o nosso lar. E para continuar, a oferta truma vem de trumá. Esse rum quer dizer ser colocado para cima, não é? Ser exaltado. E aí, nós temos que ter a consciência que Deus quer nos dar um presente especial. Que presente especial seria esse? O nosso lar, o nosso templo. Eu, Marcelo, sou o lar de Deus. Não é? Então, muitas vezes, você pode ter uma casa e não ter um lar nessa casa. Não é assim? Fala a verdade. Fala a verdade para mim. Fala a verdade, irmão. Você pode ter um lar, uma casa de concreto, tijolo, um apartamento, e lá não ser lar. Será que é possível? É. O lar não pode ser um local só físico. Você pode ter uma casa bonita, uma casa pobre, uma casa simples, e não ter lar. Você pode ter uma casa bonita e não ter um lar. Você pode ter uma casa pobre e ter um lar. O que é o lar? O lar seria um relacionamento com aqueles que estão dentro da sua tenda, do seu lar. Então, você pode ter uma casa bonita, mas se você não tem relacionamento com a sua mulher e com os seus filhos, você não tem um lar. O lar é a sua primeira igreja, porque o lar, na verdade, é um local de comunhão, tá certo? O lar é um local de comunhão, né? Isso tem que estar claro para nós. O lar é um local de comunhão. O lar é um aconchego de alegria, de amor e justiça, Romanos 14. O lar tem que ter. Então, eu posso ter uma casa e não ser feliz, mas eu posso ter um lar, se eu tenho realmente o lar, além da minha casa, eu faço da minha casa um lar, lá eu vou achar alegria, lá é o meu cantinho. Você cama, você gosta das coisas que tem na sua casa, não é assim? Da plantinha que você tem, do quintal que você tem, não é? O lar é um pedaço do paraíso de Deus, é um pedaço do céu, onde ali vale as leis da Torá. Por isso que eu fico muito nervoso, muitas vezes ficava, ainda fico, quando eu vejo que o meu lar, a minha casa, você pode, casa e lar, né? Eu tenho que fazer ali um cantinho do céu. Pode ou não pode fazer? Pode, pode. Porque ali debaixo daquelas portas da sua sala, dos seus quartos, você pode fazer ali um lugar santificado, você pode fazer ali um santuário, pode ou não pode? Louvar a Deus, chorar com Deus, orar, ser feliz. Ali você tem Yeshua, ali é um local, cada milímetro da sua casa precisa ser santificado, separado para Deus. Aí você tem realmente um lar. Um lar, na verdade, diz a palavra Coríntios 6, é uma embaixada, não é? O mundo saiu da sua casa é trevas, é ou não é? Às vezes o vizinho do lado está na maior trevas. Às vezes o vizinho do lado é um macumbeiro, é um pai de santo, uma mãe de santo, que recebe demônios. Talvez você divide a parede da sua casa com ele, mas olha que diferença. Um é um cantinho do céu, o outro é um cantão do demônio. Está certo? Então, irmãos, é possível você fazer do seu lar, da sua casa, uma embaixada. O lar é um lugar totalmente seu, onde você vive e adora Adonai. Deu para dar uma diferença do lar e uma casa? Então, vamos voltar para cá, dizendo, qual é o presente que Deus quer nos dar? Um lar. Mas para ter esse lar, você tem que saber algumas coisas. Se é de Deus o seu lar, você tem que estar com Ele. Você tem que relacionar com Ele. Mas para eu relacionar com Ele,
eu tenho que estar em Yeshua, porque é através de Yeshua que eu venho ao Pai. Senão o Pai não te dá, lembra que é Deus, aqui não falou Jesus, falou Deus Pai, deu o tabernáculo, então Deus quer tabernacular em você, através de Yeshua. Para isso é o que eu vou falar. Eu quero, um dia que eu morrer, eu quero morrer falando essas coisas. Êxodo 6,6. Para mim se impregnou a minha vida de uns 20 anos para cá, uns 18 anos para cá, que não sai da minha cabeça e graças a Deus não sai. Eu queria que não saísse da sua. Por quê? Eu sou o templo do Espírito Santo. E aonde eu estou, eu levo o espírito de luz. Você está entendendo? E para isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pôr que esse presente que Deus quer me dar, é Ele, morando em mim. Por isso que fala Betorren, fazei um tabernáculo para eu estar dentro deles, não no meio de estar entre eles, mas no meio deles, no coração deles. Então o maior presente que você pode ter é ter o Deus Pai, Criador do céu e da terra, a quem você foi criado à imagem e semelhança. Não é verdade? Esse é o maior presente de Deus. Lembra de Apocalipse 3? Que eu e o Pai, Yeshua falou através de João, faremos em você morada, eu e o Pai. Não é verdade? Eu e o Pai fazemos morada em você, se você abrir o seu coração. Então o sentido é abrir. E quando abriu, sua vida vai mal? Porque não está disciplinado, porque não está corrigido. Deus está querendo te corrigir. E muitas vezes Deus usa a sua mulher, o seu chefe, o seu vizinho, e usa até incrédulos para poder te corrigir. Deus fez isso na minha vida. Deus fez isso na minha vida. Deus me deu 5 chefes, cada um pior do que o outro. Eu tive que conviver com esses homens 9 anos. Eu falei, eu fui um felizardo. Sofri 9 anos na mão de patrão. Sofri, mas eu aprendi. E eles não eram crentes, nenhum deles eram crentes. Cada um dos meus chefes, que eu era superintendente, trabalhava com a diretoria. Eu era assessor do presidente e prestava conta a 5 diretores. Que eu trabalhava com planejamento estratégico, envolvia a empresa toda, envolvia todo o setor da empresa. O diretor comercial, o diretor industrial, o diretor de RH, não é? E a parte financeira, e o presidente. Então eu pegava todas as áreas da empresa. E Deus colocou cada alemão de um tipo para me tratar numa área da minha vida. Eu só entendi isso depois de muita pancada na cabeça, mas muita mesmo. Só demissão pedi 10 vezes. Eu acho que ninguém ganhou de mim pedir as contas. Era 10 vezes eu pedi, me manda embora, eu não aguento mais. Aí ia para casa, conversava com minha mulher, eu acho que não é a hora. Minha mulher falava, não foi? Minha mulher falava, não é. É a hora de Deus? Não é a hora. Aí voltava. Eu já vi biscoito voando, o alemão ficava nervoso, batia a mão na mesa, voava biscoito, voava Coca-Cola, já vi pires voar, xícara voar. Ô, irmãos, para que eu estava lá? Por isso que eu pego esses meninos mais novos, aí eu falo, você não sabe, tem pena de você, se você não passou por isso. Você está livre, você está solto, você está indisciplinado. Essa que é a verdade. Às vezes você acha que você está disciplinado, mas não está. Eu já era pastor de uma igreja aí, grande em Belo Horizonte, e não estava nada disciplinado. A perseverança, o ouvir calado, o renunciar. Tá certo? Eu aprendi com funcionário. Alemão já chegou o dedo no meu nariz. Sabe por quê? Porque eu falei, meu primo morreu em Valadares e eu vou no enterro. Ele falou, você não vai, você vai entregar o serviço agora. Eu falei, mas eu vou. Ele falou assim, você não vai. Então vai. Aí eu peguei meus pais e fui. Porque eu estava doido para sair. Quando eu chego lá na segunda-feira, meu primo morreu, ele fazia curso de pilotagem de avião comigo, e ele bateu o avião e morreu. E aí foi, eu tenho que ir. Aí o alemão pôs o dedo e falou, você não vai. Eu falei, eu vou, porque ele queria um serviço segunda-feira, eu ia passar o fim de semana trabalhando para entregar o serviço. Tá certo? Eu falei, eu vou. E fui. Quando eu cheguei na porta da empresa, estava lá a secretária dele, falou, ó, ele está atrasado, mas você está em maus lençóis. Eu falei, eu sei. Ele vai me mandar embora. E aí, falei, por que você sabe? Porque ele escreveu na agenda dele, Marcelo Isgerosam, Ungerosam. Marcelo é desobediente. A secretária era alemã,
Ele escreveu lá. E pôs assim, 7h30, segunda-feira, Marcelo isso, Ungerosam. Marcelo desobediente. Você está frito, meu xará? Eu falei, eu não estou frito. Ele atrasou um pouquinho, mandou me chamar. Eu entrei na sala dele, Guten Morgen. Já não estava esperando ele responder nada. Guten Morgen, ele não respondeu. Nehmen Sie Platz, bitte. Sente aí. Sentei. E aí que ele disse, eu ia te mandar embora, mas você é o meu melhor funcionário, vou te dar mais uma chance. Eu falei, não faça isso. Não me dê chance. Não me dê chance. Para quê? Se eu sou desobediente... Não, ele falou assim que eu não era o melhor. Você é o regular. Da turma, você é o regular. Ele não elogia. Você é o regular. De todo mundo aqui, você é o mais regular. Ele disse. Aí, você acredita que ele passou a ser meu amigo? Depois dessa, ele virou, ficou meu amigo. E quando ele foi ser diretor da DEMAC, aqui em Vespasiano, ele falou assim, só tem um cara que eu levo comigo, Marcelo. E me deu o cargo lá, de superintendente, mas na época eu era chefe de departamento, para mim seria um pulo. E aí, quando eu fiz a transição, limpei a minha mesa para ir trabalhar com ele, eu falei, puxa vida, eu só tinha 29 anos, 28. Uma superintendência de uma multinacional, o microfone está falando, me dá outra aí, por favor. Só tinha 28 anos. Tiago nasceu quando eu tinha 29. Eu ia ter um sucesso fantástico. Arrumei minha mesa e fiquei para... Aí ele teve um tumor cerebral. Naquele dia que ele me chamou, foi, arruma a sua mesa que eu vou desligar você via presidente, para não dar problema. Eu fiquei esperando ele, ele não chegou. Aí telefonei para Vespasiano, falei, cadê o chefe? Ele foi, desmaiou, está no hospital. Teve um tumor cerebral, desmaiou, foi para a Alemanha e lá morreu. Não teve como escapar. Aí eu desfiz a minha mesa e comecei a trabalhar de novo. Comecei tudo de novo. E antes dele ir, ele falou assim, eu quero chamar os meus amigos. Ele era um alemão muito duro, extremamente duro. Cumprimentava ninguém, mas era extremamente duro. Ele trabalhava quase 15, 16, 17, 18 horas ao dia. O que aconteceu? Deu uma despedida. Esse aqui, isso. Sabe o que aconteceu? Chamou todos os amigos dele. 4 amigos. E sabe quem era o quarto? Eu. Aquilo para mim mexeu, aquilo me educou. Mas a disciplina que esse homem dava era de segundos, era de precisão. Esse homem dava serviço e batia na mesa e fala, não, você não prestou atenção, tudo errado, faz de novo. Às vezes eu fazia o serviço 4, 5 vezes e falava assim com ele, agora o serviço é bom. Eu estou falando sobre disciplina. Você não sabe, isso aqui é para a sua vida. Estou te dando de graça, que eu recebi de graça. Você está muito nervosinho, meu irmão. E aqui é a chave de você não prosperar por causa dessas coisas. Porque Deus quer disciplinar você. Parece que o Espírito Santo, eu quero prolongar, parece que o Espírito Santo está me trazendo para cá. Então eu vou falar. Esse alemão era tão duro, que o dia que o Mateus nasceu, eu chamei meus amigos para o meu apartamento e dei uma festa, quando a Rosângela veio para casa. O alemão foi. Eu não era crente. Esse alemão bebeu a noite toda. Eu falei, ó, o senhor tem que ir embora, que o senhor tem reunião marcada comigo às 7h30, já são 3 da manhã. E ele bebendo. Tem mais aí? Tá bom. Ele saiu lá de casa miando, 4 horas. Aí eu fui dormir com a Rosângela, menino recém-nascido, fui ajudar a Rosângela a arrumar um apartamento, arrumar lá e tal. Eu falei, se o meu chefe saiu daqui quase 4 horas, totalmente embriagado, ele não vai conseguir chegar 7h30 lá no Barreiro. É quase uma outra cidade. Aí eu levanto lá, primeiro filho, Mateus nasceu, gordinho, né, tudo assim. Aí
Moral da história, chego lá, já está a secretária lá na portaria 2 me esperando. O chefe está vomitando. Bebeu muito, falei com ele. Não, de raiva. Falei, por quê? Sua? Falei, meu, ele estava na minha casa até as 4 da manhã, agora que está vomitando de raiva. Ele falou que não misture as coisas. Falei, irmão, você sabe o que é isso? Cheguei lá, ele ainda estava tonto, com um chá de boldo. A secretária plantava no vaso, o vaso da sala dele era pé de boldos. E ele mandava a secretária fazer pé de boldos e fazia o chá. Ele não tomava café, ele tomava só boldo, o dia inteiro quase. Depois jantava e bebia muito. Solteirão, 40 anos. Mas o homem era uma fera para trabalhar. E aí, quando ele mandava fazer o serviço 5 vezes, eu já chegava e falava assim, mas o cara era bom. Você tem que, graças a Deus, eu trabalhei com gente boa. Ele falava, Marcelo, você fez um balanço energético? Não, por quê? Um laminador desse aí gasta tantos kVA, você mole para nós. Marcelo, mas é só... Você pensou no gás? Gás? Que gás? Mas amanhã falta energia, você tem que ter o gás. Aí fazia aquele olhar vazio. O gás. Eu vou fazer um balanço de gás da empresa. Aí fazia o balanço de gás. Chegava lá, está tudo bem, posso assinar o projeto? Pode. Pode assinar, pôr o dinheiro, pôr tudo aí. Pode. Vamos ver. Aí quem começava a ver, espera aí, exemplo, né? Toma um exemplo. Você fez o balanço energético de gás, mas de água. Ah, não, pelo amor de Deus, esse negócio não vai gastar água nenhuma. Mas se faltar água, como é que nós vamos esfriar esse equipamento? Marcelo, pensa no oxigênio líquido. Ah, não, pelo amor de Deus, agora eu vou ter que estudar o oxigênio. Não, pelo amor de Deus. O cara era uma fera. Aí quando ele chegava lá, o projeto está pronto, eu falei, está, alterava a voz. Ele falava, onde é que eu assino? Assinava. Ele não lia o que eu fazia, mas ele sabia perguntar. Ele me punha a trabalhar ao ponto de me esgotar. Quando ele me esgotava, ele só assinava. Por isso que eu era o funcionário regular dele. Irmãos, isso disciplina. Agora eu fico pensando, Deus, por que eu passei isso? Irmãos, quando membros aqui já chegaram o dedo na minha cara, e não foi uma só vez, não, várias, aqui, eu lembro dos meus chefes. Se eu aguentei alemão, eu vou aguentar um que tem Yeshua dentro dele. Que não me entende, está sendo injusto, ele acha que eu estou sendo injusto, mas ele está errado. Muitas vezes eu calo, agora outras vezes eu também não calo. Né? Também não é assim, aceitar tudo, não. Mas então, meu irmão, essa palavra, o que me dá força é essa palavra aqui. Uma coisa é você entender que você levantou a mão, aceitou Jesus, olha para mim que eu estou encerrando. Agora eu vou encerrar mesmo. Irmãos, quando você levanta, por isso que eu não gosto dessa frase, levantar a mão, aceitar Jesus, vem cá na frente, porque isso pode não significar nada. Você acha que converteu, porque fez isso. E o pastor orou. Não é verdade? Às vezes, sim. Como a Rosângela aconteceu assim, converteu assim, fazendo apelo. Mas a maioria das vezes, o que Deus quer? Quando você recebe o presente dele, é o Espírito dele. É ele tabernacular em você. Ele quer tirar você dessa escravidão sabalá. Então, uma coisa é tirar a escravidão, é aquilo que embaraça. Ele tira a savalá. Depois ele te leva e te coloca o avad, ou seja, no deserto. Ainda não é um lugar florido, nem bonito, mas ele quer o quê? Ele quer tornar você livre. Avad e Eved. Eved, o hebraico não tem vogal, você pode ler Avad ou Eved. Se você lê Eved, é escravidão, trabalho pesado, aquele suor, lembra o suor do seu trabalho? Essa palavra é Eved. Agora, a mesma palavra Eved, alguém aperta, por favor, o controle aí para desligar o alarme? Hein? Ok. Tem que ser mais rápido. Da próxima vez eu vou pregar com coisa no bolso. Irmãos, Avad é o trabalho que louva a Deus. Todo trabalho é para louvar a Deus. Está entendendo? Todo trabalho é para louvar a Deus. Você pode ser carpinteiro, faxineiro, lixeiro. Você pode ser professor, você pode ser doutor. Tudo é para louvar e engrandecer o Senhor. Então, esse é o Avad. Então, ser livre para criar.
não é? Então Deus quer tirar a sua escravidão do pecado para você ser livre. Qual é a conclusão que eu chego? Ninguém pode ser livre em pecado. Você acha que você está livre, mas se você pecou, você não está livre. Irmãos, eu não queria pregar essa palavra, porque ela é difícil demais, inclusive para mim. Isso exige de mim uma santidade que eu não tenho para andar nela. Isso me pega, isso me martiriza, isso me oprime. Muitas vezes eu quero fazer uma coisa e penso dessa palavra, então eu não posso. Eu tenho que renunciar a esse prazer. Eu tenho que renunciar a esse momento tão gostoso que eu poderia ter, comendo uma coisa, ou mesmo com alguém. Eu tenho que ser livre. E quando eu sou livre, eu realmente sou livre. Porque se você pecar, você não é livre coisa nenhuma, você está escravo do pecado. Pecado pode ser vício, pode ser bebida, pode ser sexo, pode ser o que for. Irmãos, os crentes não têm condição de entender o que é santidade, porque estão agarrados numa promíscua prosperidade e cura. Eu chamo que prosperidade e cura divina nessas igrejas pentecostais, a maioria, é o bezerro de ouro deles. Isso está travando esses crentes de crescerem, porque eles têm um bezerro de ouro. Está entendendo? Porque não são livres. Quando você tira o que te escraviza, você se torna livre, então ele te dá libertação. Livre é sair da cadeia. Agora, ser liberto é nunca mais voltar para a cadeia, entendeu? Um ladrão pode estar livre e não ser liberto, se ele voltar a roubar, se ele voltar a assassinar. Estão entendendo? Quem está entendendo, levante a mão. Irmãos, dear brothers and sisters, meus irmãos e minhas irmãs, parece fácil, mas não é. Tem segredos aqui. Tem segredos para o sucesso. E aquilo, quando a palavra tsalar, que é livre para ter sucesso, olha como é que o hebraico é interessante. Tira a escravidão, se torna livre, agora liberto. Porque são dois processos, ser livre e ser liberto. E aí, ele te dá liberdade para ter sucesso. Sabe por que o sucesso não chegou na sua vida ainda? Porque você não está realmente livre. Esses são segredos. Se você não cria, Deus não é o seu pai não é criador? Vou repetir a pergunta. Quem tem um pai criador, levante a mão. Todo mundo tem, não é o seu pai carnal, não, o seu pai divino. Ele te criou a sua imagem, a sua semelhança. Então diga, então, eu também tenho a capacidade, a naturalidade, o dever, o propósito, a facilidade de criar, inventar. E por que você não cria? Tem gente aqui que nunca criou nada. Criar é produzir. Produzir um pensamento, produzir uma ideia, produzir algo que liberta, produzir uma palavra de fé. Diga amém. Amém. Às vezes, eu não tenho a fé que aquele doente tem. Mas eu soltei aquela palavra pela fé, sem ver. Porque a fé você não precisa ver. Solta aquela palavra, liberta aquela palavra. E aquela vida livre produzirá frutos, diz o autor de Hebreus. Então, meu irmão, nós temos que pensar em ser livre para ter sucesso. Planeja, não copie. Não copie. Seja você. Porque você tem uma impressão digital que só você tem. Diga, puxa vida, Deus deve me amar muito. Para me diferenciar. Essa íris aqui que eu tenho, só eu tenho. Pensa nisso. Agora cheguei à conclusão que todas as impressões digitais, eu não sabia disso, agora fiquei sabendo que todas as impressões digitais só você tem, todos os dedos, são diferentes. Por isso que o banco manda pôr esse dedão, pôr esse. Cada um é uma identidade de mim mesmo. E ninguém tem uma igual. Diga ao seu vizinho, ninguém tem o seu cabelo. Graças a Deus. Ninguém tem o seu nariz. Graças a Deus. Irmão, nós temos que conversar muito. Fica esse evangelho aí, levantar a mão para ir para o céu, levantar, aí não está com nada.
muda nossos costumes, nossos pensamentos e desenvolve em nós, essa terceira etapa da salvação, um novo caráter. Os crentes não preocupam com caráter, mas o que mais vale em nós, como seguidor de Yeshua, é o nosso caráter. Não é a sua carteira, não é a sua denominação, não é a sua doutrina. Qual é o meu medo, o meu carracion com a ABN? De vocês saberem demais a palavra e não viverem de acordo com a palavra. Porque sabem muito, faz pouco. Tem hora que eu falo assim com Deus, Deus, não me dê revelação, em nome de Yeshua, não me dê. Eu faço essa oração de manhã, não me dê, porque acho que o Senhor já me deu, eu não estou dando conta de viver. Então vai mais devagar comigo. Está certo, irmão? Eu não sei se vocês estão entendendo, alguém está entendendo? Isso é um processo de quê? De tabernacular. Nós estamos falando de tabernáculo. Tabernáculo é ele fazer morada em nosso coração, mas ele quer isso tudo de você. Ele quer que você crie, ele quer que você componha uma música, ele quer que você faça uma poesia, seu Jaime. Quanto tempo a pobre coitada não tem recebido uma poesia? Olha como é que ela riu. Faz uma poesia para ela. Não nasci para ser poeta. Ô, irmão, peraí, irmão, você pode fazer, peraí. Olha, se você não fizer uma poesia para ela, não está inspirado, eu te dou uma receita, toma um copo de vinho. E se não sair nada, tome 2. Agora não passe de 2, senão você passa bobagem com ela. Tá bom? Isso é brincadeira, viu, irmão? Não mandando ninguém beber, não. O rabino mandou, vou encher a cara. Não, repreendida em nome de Yeshua, porque cada palavra que eu falo aqui pode virar uma doutrina. Depois que você realmente é livre para ter sucesso, ele vai nos redimir, Gaal. Olha a palavra em hebraico, está lá em Êxodo 6,6, Gaal. Agora vai redimir, ele nos compra, nos resgata de tudo, fazendo-nos sua propriedade, seu sócio, seu parceiro. Pronto, agora é sucesso total. Quem é seu sócio? O próprio Deus. Quem é seu sócio? O Criador do universo. Brincadeira. Está entendendo assim a grandeza? Quem somos nós, né? Mas quando você compara, você vê o potencial seu. E agora que você está redimido por Yeshua, que é o nosso goeleino, redentor, então, que nossa vida traga juízo, mispatim. Olha o que Êxodo 6,6 fala. Depois desse processo, a sua vida, o seu andar, o seu caminhar, o seu falar, o seu agir, tem que trazer juízo. Porque se não trouxer juízo, alguma coisa está errada. É por isso, eu faço um teste com você. Quando eu era recém-convertido, eu tinha lampejos dessas revelações, lampejos, mas não sabia, ninguém ensinava isso. Discipulado é só aprender sobre graça, milagre, Jesus andou sobre as águas, só essas coisas. Mas a quantidade de demônio que eu tirava na época, eu via a santidade que eu estava, gozado. Isso eu aprendi. Então, quando eu começo a ficar mais corrompido, mais mundano, a gente fica, não fica? Você fica mais absorvido com problema, a assunção cai. A hora que você bate o olho e começa a buscar do Senhor aquela santificação, que é a separação para Ele, a unção volta. Ela volta automaticamente. Por isso que eu gosto de comparar, é comparação, não é isso não. Que esse Espírito Santo que tabernacula em mim, ele é que nem uma pomba. Se você põe um grãozinho de milho na pomba, ela pode até vir na sua mão. Mas se você bate o pé, ela bate, ela voa. Não é assim? Assim é o Espírito Santo que tabernacula em nós. Qualquer coisa que embaraça, qualquer coisa que é cheiro de pecado, ele vai embora. Não é que ele sai, ele deixa de manifestar, entendeu? E nós agora precisamos dessa manifestação. Bom, e agora eu vou encerrar mesmo, né? Aí já falamos do lar, e agora nós vamos... Hoje foi mais sobre disciplina, né? Para tabernacular. Só para encerrar, né? Nós temos aí o tabernáculo móvel, que era Êxodo 25, depois Salomão faz o templo fixo, e hoje nós temos em Coríntios 6, não é? 6,19, o tabernáculo eterno, que é o verbo que se fez carne em Yeshua, que esquenezei, tabernacula entre nós, que é o Hesed. Na primeira etapa, ele dá a lei e habita no meio deles.
Na segunda etapa, de Jerusalém, Yeshua para o mundo. E na terceira etapa, agora, que é você como templo do Espírito Santo, ele estabelece o reino milenar. Não é? Vamos olhar o horário. Pode ficar de pé. Então, eu quero dizer para você que esta oferta alçada é levantada para Deus fazer de nós. E agora eu quero mostrar para você, para encerrar, isso que eu mostrei no congresso. O que Deus quer? Os centros das nações, o centro do universo é a terra, o centro das nações é Israel, o centro de Israel é Jerusalém, o centro de Jerusalém é o templo, o centro do templo é o santo lugar, e o centro do santo lugar é a arca. Aí os rabinos param aqui. Esse é o Tarhuma Kedoshim, número 10. Mas o centro da arca é a Torá. E o centro da Torá é Yeshua. Eu acho que isso resume aonde Deus quer tocar em você nesta manhã. E agora eu encerro com o versículo abaixo, quando Deus pede para construir agora as tábuas do tabernáculo. Né? No capítulo 25, agora no final do capítulo, Deus vai falar, eu quero o tabernáculo assim. E o tabernáculo era uma tenda, então o santo lugar era de madeira, o resto era lona, era couro de animal. E esse tabernáculo, que era onde era o santo lugar, ele era feito de madeira de acácia. E para quem nunca viu, essa foi uma foto que eu tirei, né, do deserto. Aqui está o Mar Morto, lá atrás, aqui é uma acácia. Uma acácia é mais ou menos assim, é uma árvore toda tortuosa. Esta aqui está até muito retinha, mas é uma árvore pequena. E Deus fala, pegue essa madeira de acácia, Moisés, manda os artífices tirarem madeira para construir o tabernáculo propriamente dito. E o tabernáculo propriamente dito era feito com tiras. Então, como é que você vai tirar a madeira dessa árvore? Impossível. Então, você tirava reguinhas fininhas. E aí você cortava, lixava. Depois Deus ainda, no capricho dele, mandava abrir um rasgo numa peça e a outra peça mandava fazer um ressalto, como macho e fêmea, né? Para encaixar, como esse forro aqui, ó, encaixa. Depois que encaixava o tabernáculo, ele fazia aquele quadrado, ali era o santo lugar, com a madeira de acácia, ele pedia outra coisa. Enfia essa pecinha, essa madeira, já aparada no solo, mas põe prata, para que a umidade da terra não coma a madeira. E põe prata. Por dentro, pinte de ouro. Então, está vendo essa marca aqui? Do encaixe macho e fêmea? Se você pintar de ouro, que dê as emendas. Você não vê, você vê uma peça só. Assim era o tabernáculo. E sabe quem é isso? Você. Deus em Yeshua pegou você do mundo, passou o facão, passou o serrote, passou a motosserra e começou a aplainar. Ele está aplainando você hoje ainda com disciplina, e agora ele está abrindo um rasgo em você, e ele está fazendo um ressalto no outro irmão que está ao seu lado, para que possamos em Cristo nos encaixar. Depois ele passa prata. O que é prata em hebraico? Kassef, redenção. Ele nos redime com prata no pé para viver no mundo. O que Deus está falando? Você aceita Yeshua, mas continua no deserto. Esse é o segredo. Não é ir para o céu correndo, é morar aqui, ser luz aqui. Mas ele passou prata no seu pé, para que a contaminação que vem da terra não passe para você. Não é assim a nossa vida? Em Cristo eu sou prateado. Por isso que nós temos o cálice de prata aqui, a cada Shabat. O cálice de prata fala da redenção. Não é cálice de ouro. O católico usa o cálice de ouro, mas não entendeu que toda aquela obra é redenção. Redenção é prata. Põe no pé a prata para você viver nesse mundo, e agora Deus está te planeando para você encaixar. E à medida que você encaixa mais facilmente no seu irmãozinho, você está ficando perfeito. Por isso que ele manda amar o seu irmão. Agora, o difícil é encaixar quando você já está com a fenda já preparada e vê um irmão ainda pouco lapidado. Não é assim que acontece conosco? A coisa mais difícil... Ô irmão, vou falar a verdade. Estou ficando nervoso. Eu tinha um médico, que foi membro dessa casa, ele falava assim comigo, Marcelo, o tipo de gente mais difícil do mundo é o crente. Ele falava isso.
Eu falava, não, fulano, você está errado, o crente é graça pura. Mas hoje eu vejo que esse médico estava certo. Ele fala, sabe por quê? Depois que eu fui entender, porque é muito difícil ser crente. Porque o crente tinha que ser uma abertura para o outro encaixar, para dar o casamento, para dar um só corpo, não é assim? Um só corpo em Cristo, a família de Deus. Mas o crente não abre um lado dele para encaixe de ninguém. Ele briga, ele exige, ele não tolera, ele não perdoa, ele cobra. Pensa bem, pensa. O crente está difícil, sabe por quê? Não passou pelo tabernáculo, pela disciplina, pela lixa de Deus. Então, meu irmão, essa palavra é muito profunda. Eu não gosto de pregar sobre o tabernáculo porque eu não me sinto qualificado para pregar sobre esse tema. Quando eu vejo um irmãozinho um pouco lapidado, que paciência você tem que ter. Às vezes eu gasto dinheiro, chamei uma irmã aqui, veio de longe, chegou, irmã, o que você achou do seminário? A irmã virou, pode falar a verdade? Eu falei, pode falar a verdade, já estou preparado, coitado, rabino velho, machucado, pode falar. Melhor para mim foi aquele pastor que tocou aquele órgão aqui, aquele piano aqui. Resto é resto. A mulher só gostou do louvor, então não entendeu nada. Revelações do Rabino Shula, minha, do Mateus, nós ali vomitando de revelação, de alegria, de êxtase, a mulher só conseguiu perceber o louvor. Que nem louvor teve, né? Na verdade, foi só na formatura, o pastor que eu convidei, né, cantou. Foi muito bom, sem dúvida que a canção foi maravilhosa. Mas a irmã só conseguiu captar a música, a letra, e o pastor bonito com aquele cabelo dele jogado do lado. Quer dizer, então, eu fico pensando, mas só isso aproveitou do congresso? É. O senhor pediu a verdade é. Então eu vi quanto essa pessoa está não lapidada, entendeu? Porque uma pessoa lapidada, ele se encaixa. Eu não sei falar coreano, embora os coreanos falavam inglês. Mas eu notei neles um encaixe, vocês notaram isso também? Vocês perceberam que são irmãos? Você percebeu como é que a gente ama o irmão? Não sabe, mas a coisa encaixa. É isso. É isso que Deus faz em nós, esse encaixe. Por isso que Ele manda amar a Deus e ao próximo, para você encaixar. Mas fazer crente encaixar, meu filho, não gosta daquele irmão, vou mudar de cidade. Espera aí, irmão, vai lá perdoar. Eu não perdoo, aquela amor com a boca cheia de formiga. Eu falei, oi, irmã, não fale isso não. Irmão, eu já ouvi cada coisa. Por isso que eu falo que a gente sofre muito, né? Eu acho que eu estou falando, o irmão está melhorando. Vamos encerrar. Olha aí, ó, como é que você era. E sabe como é que você vai ficar? Olha aí, ó, lá dentro você vai ficar assim, a casa de Deus, ó, tudo arrumadinho. E agora o meu famoso gráfico, eu sei que eu vou para Israel e ninguém vai falar do meu gráfico, então eu já vou falar o gráfico de uma vez. Eu pus um gráfico aqui, ó, é o seu crescimento espiritual, aqui sua vida, o seu tempo, a sua santidade em Yeshua. Quanto mais testemunho em Yeshua e parecido com ele você fica, mais você aproxima do santo lugar. Para isso leva tempo. Por isso que Yeshua é a porta. O crente no mundo, ele converte e entra para onde? Pela porta. E os crentes acham que entrou pela porta, já tem Jesus, aleluia, amém, vou para o céu. Não, agora que você vai caminhar dentro do tabernáculo. Aí Deus vai te levar para o altar. O que vai pôr no altar? Fogo, lenha para te queimar todinho. Seu impuro, seu pecador, seu cabeça dura, Deus agora vai te tratar. Vai pôr no altar. Depois Ele vai te batizar na pia. Aí lá, já está crescendo o tempo passa e você já começa a crescer a sua temperatura espiritual. Depois Deus te tira do pátio e te leva para o B, que é o santuário. O santuário é tudo isso aqui, ó, tá? Tudo isso aqui era de madeira, ó, das reguinhas, das ripas encaixadas, ó. E aqui a lona cobria, né? A pele do animal cobria. Lá dentro do santuário você tem o número 4, que é a menorá. Você tem a mesa dos pães da proposição, o altar de incenso, que é o assunto daqui para frente, eu não vou falar hoje. E, finalmente, tinha uma cortina, uma parorrete, né, uma cortina. Essa cortina, o sacerdote, uma vez por ano, entrava e era o santo lugar.
E no santo lugar havia o Aron HaKodesh, que é isso aqui, ó. É um símbolo, né, irmão? Símbolo da arca, e essa arca tinha a Torá. Tinha a vara de Arão e tinha as tábuas da lei, né? E o maná. E dentro da Torá agora, o que eu mostrei hoje? A palavra. Quem é a palavra? Yeshua. E onde está Yeshua? No seu coração. Então esse é o fechamento, que eu fiz aqui em 1 hora, todo esse estudo que encerra o livro de Êxodo. Que para mim é o estudo mais profundo da Bíblia, se você entende a analogia e a linguagem espiritual do que é uma arca, do que é uma menorá, do que é a mesa dos pães, entende tudo isso. Tá bom? Bom estudo e bom proveito, e me perdoe se eu ofendi alguém falando que o irmão, um está preparado para encaixar, mas o outro nem encaixe tem, não é? Então, isso aí é a verdade. Eu não estou iludindo ninguém. Se essa igreja tivesse só gente já com encaixe perfeito, poderíamos fechar as portas, não é verdade? Vamos embora para as nossas casas, que todo mundo aqui é perfeito, todo mundo se encaixa. Então, por que essa casa está cheia? Porque, a começar de mim, temos que abrir rasgos em nós para que possamos receber o irmãozinho e ali se encaixar nos frutos do Espírito, com paciência, com alegria, com amor, sendo bondoso, sendo tolerante e fazendo o propósito de Deus. Avinu Malkeinu Shabbat Shammai, nosso Deus Pai, Rei Celestial, obrigado por essa palavra, obrigado por esse dia, obrigado por esse tempo, obrigado por esse estudo que começa hoje, o estudo de tabernáculo. Mas sábado que vem, no outro sábado, no outro sábado, no outro sábado, os 4 sábados que virão, estudando tabernáculo, o Senhor possa falar profundamente aos nossos corações e nos libertar, nos tirar, nos desembaraçar. Isso que é verdade, essa palavra tem que desembaraçar e tirar todo o pecado do nosso meio, de nossas vidas, para que possamos prosperar, crescer, abençoar e sermos abençoados. Que Deus nos dê um Shabat deleitoso a cada lar que está nos assistindo, em nome de Yeshua, amém. Diga ao seu vizinho, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Olhando agora para cá, e varechecha Adonai vishmerecha, e aí Adonai palanavelecha vihunecha, e sa Adonai panavelecha, veiasem lecha. Shalom.